essa mesa é muito especial para nós, porque a 47ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro é um momento de inflexões e um momento de novas ações no campo do cinema em Brasília. O festival absorve, não é, integra as suas ações, muitas que não tinham, não é, no seu escopo inicialmente, e muitas ele retoma. É uma orientação do secretário, que também é presidente do festival, não é, de Brasília, intensificar a relação com a educação. É uma orientação, é uma diretriz que nós seguimos, dando continuidade ao que fizemos com a Bienal, né, há poucos meses, em abril, que intensificou, consolidou uma relação com a Secretaria de Educação. O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, na sua 47ª edição, marca essa relação profunda com a educação. E há várias ações que comprovam isso, que demonstram esse gesto, que é mais do que um gesto político, é um gesto de política pública que a gente pretende consolidar no Distrito Federal. A realização do Festival de Brasília nas cidades já incorpora essa diretriz. Nós escolhemos das 4 cidades, Gama, Ceilândia, Taguatinga e Sobradinho, 3 delas, Gama, Taguatinga, Sobradinho, estão sendo realizadas as sessões, todas as sessões, inclusive oficinas, realizadas em escolas da rede pública. Nessas escolas, nós não alugamos equipamento esse ano, nós adquirimos equipamento adequado a cada uma dessas salas. Nós não temos um kit para essas salas, nós temos um cinema completo em cada uma dessas escolas. Tela, projetor e um sistema de som estéreo adequado a essas salas, a dimensão de cada uma delas. Esse, eu acho que é um gesto concreto dessa diretriz, se materializa aí essa diretriz. Outra, nós anunciamos aqui agora, e por isso nós temos a presença do secretário de Cultura e do secretário de Educação, a assinatura de uma portaria conjunta que define as responsabilidades, as obrigações de cada uma das secretarias numa política pública que a gente lança agora, anuncia agora. Claro, tem início com a aquisição desses equipamentos para essas escolas, mas entendendo o ambiente de cineclubismo no Distrito Federal, que passa pelas escolas, 80, 90% por aí. O Alexandre, estou aqui perguntando para o Alexandre, porque é mais ou menos por aí, dos cineclubes de Brasília funcionam em escolas, né? Nós temos vários equipamentos já em escolas públicas. Em 2010, por um convênio com o Ministério da Cultura, 86 equipamentos vieram para o Distrito Federal, para a rede pública de ensino, e, dando continuidade a essa política que foi iniciada ali, nós estamos propondo, e essa portaria trata disso também, de um programa chamado Ensine, que traça a atuação conjunta dos dois, não é? Por meio de convênio ou um instrumento adequado aí da sociedade civil para a execução dessa política. Então, isso que eu acho que, para a cidade, não é pouco, é muito. Para essa relação da Secretaria de Cultura com a Educação, eu acho que é uma liga muito forte. É uma liga muito forte se entendermos que a educação integral vai abrir uma janela enorme de exibição, de programação de conteúdos que a educação e cultura precisam trabalhar conjuntamente. E o cinema está sendo convidado a isso. Por isso, os cineclubes têm uma função muito importante nessa discussão. Eu queria chamar, sem mais delongas, o secretário de Cultura, Milton Pereira, a autoridade do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, e o secretário Marcelo Aguiar, que é da Secretaria de Educação, para falar um pouco para nós sobre isso. Você conduz aqui agora. Então, como é que é? Acho que a gente pode dar um para cada um, né? Bom, boa tarde a todos e a todas. Bom, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje,
com o Hamilton, dando continuidade a essa parceria que começou agora no nosso governo, como disse o Miguel, o aprofundamento da parceria entre a educação e a cultura, ou a cultura e a educação, que para nós são faces de uma mesma moeda, a moeda do conhecimento. Não é isso, Hamilton? E nós temos já trabalhado juntos. Eu acho que esse novo passo que é dado agora, né, com a assinatura dessa cooperação entre as duas secretarias, no sentido de recriar, né, na nossa cidade a cultura do cineclubismo, ampliar a participação das nossas escolas, né, na exibição da produção cinematográfica nacional, principalmente, para nós é um ganho muito grande para a educação. Nós já temos aí, como disse o Miguel, fruto aí daquele convênio que foi assinado com o Ministério da Cultura em 2010, que, por coincidência, fui eu que assinei também naquele momento. Temos algumas escolas já com os equipamentos funcionando, algumas com exibições quinzenais, algumas mensais, mas queremos potencializar isso mais e dar um outro ritmo a esse funcionamento desses espaços nas escolas, né? Nós temos aí agora três escolas que tiveram reformadas e adaptados seus auditórios, que já estão funcionando, que é o SED 1 de Sobradinho, o CEMEIT em Taguatinga e o Centro de Ensino Médio 01 do Gama, o antigo CG, aonde eu tive a honra e o privilégio de estudar também, né? Estudei lá. E, naquele momento, lá no CG, quando eu fiz o ensino médio, lá para os idos dos finais dos anos 70, nós criamos um cineclube naquele período lá, o antigo cineclube Porta Aberta, né? Então, eu fui um dos fundadores, tive a honra de ser um dos fundadores do cineclube Porta Aberta. Funcionou um tempão, acabou administrando o cinema da cidade. Depois, eu acho que foi se acabando, mas foi um momento muito importante, muito legal da militância estudantil que a gente participou na época. E agora, vindo aqui, assinando essa portaria conjunta, né, retomando esse projeto, esse sonho, né, de termos a nossa juventude, as nossas escolas engajadas em receber, assistir, divulgar e debater a produção cinematográfica, principalmente a nacional, para nós é um orgulho muito grande. Eu queria agradecer novamente ao Hamilton pela parceria, pela oportunidade da gente trabalhar junto. Espero que, com essa implantação do nosso projeto Ensine, Cineclube e Educação, possamos deixar um legado aí para a nossa juventude e para as nossas escolas. Bom, é isso. Sem mais delongas, vamos passar aqui para o nosso anfitrião, aqui, o nosso Hamilton Pereira. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero dizer rapidamente algumas palavras aqui para enfatizar algumas coisas que precisam ser fixadas. E penso que, às vezes, a gente, no turbilhão das coisas que realiza, perde a noção do significado, às vezes, preciso que um determinado gesto carrega consigo, né? E eu penso que a gente deve começar dizendo o seguinte: a 47ª edição do Festival de Brasília, do cinema brasileiro, ela vai ser marcada por esse vínculo, ou pela consolidação desse vínculo, entre
a política pública de cultura e as políticas educacionais. E qual é o sentido disso? Qual é o objetivo disso? O sentido maior é que a gente parte do entendimento que a educação é o braço que organiza as culturas. E é indispensável para nós, na sociedade contemporânea, fazer com que esse país se dê conta disso. Eu dizia aqui num debate há poucos dias atrás, aí, durante o festival, que quando nós criamos o Ministério da Cultura, durante a Nova República, produziu-se uma ruptura desnecessária e despida de qualquer sentido entre as políticas públicas de educação e as políticas públicas de cultura que estavam nascendo. Se era necessário, como a realidade mostrou, que se constituísse um Ministério da Cultura, não tinha nenhum sentido que as políticas públicas de cultura não atravessassem a esplanada para dialogar com o Ministério da Educação do outro lado da rua. E isso, dentro da institucionalidade do país, se reproduziu, lamentavelmente. Então, o que nós estamos fazendo aqui no Distrito Federal, depois de 4 anos de governo, é conseguir, e eu digo que a Bienal em abril, a 2ª edição da Bienal, e agora o Festival de Cinema, num certo sentido, nos devolvem para o leito adequado do diálogo permanente entre as políticas públicas de cultura e as políticas educacionais. Eu quero agradecer muito ao Marcelo pela sensibilidade que tem revelado nesse diálogo, né, e me penitencio porque não fiz a referência com a necessária ênfase na abertura do festival. Eu estava tão preocupado com a homenagem ao Glauber que me escapou determinadas coisas que precisavam ser ditas. Essa era uma delas. Um outro aspecto que é importante para nós. Nós temos feito um esforço no sentido de redefinir o contorno da política pública de cultura, conferindo a ela um papel para além da política que normalmente se vê e que se desfruta, digamos, no fim de semana. Porque cultura não pode se reduzir a entretenimento. E o que nós estamos fazendo hoje aqui, ao assinar essa portaria, é ir para além do entretenimento. É abraçar uma dimensão absolutamente essencial da cultura, que é formação. Nesse caso aqui, a formação do gosto, a formação do olhar da criança que está dentro da rede pública escolar e precisa de conhecer o que se faz em cinema e faz no audiovisual brasileiro. Nós acabamos de ver aqui uma demonstração espetacular, utilizando as novas tecnologias, né, do que o nosso poder criativo é capaz. Não é? Então, esse é o segundo aspecto. Creio que nós estamos, no final desse mandato, estabelecendo esse vínculo que nós desejamos estender de maneira permanente para as políticas públicas de cultura e educação. Né? E um terceiro aspecto, que é, além desse vínculo, além do aspecto da formação, nós temos que fazer acompanhar esse esforço de um esforço de organização, de contribuir com a organização da sociedade civil. E nesse aspecto, o cineclubismo, ele cumpre um papel que, nos anos anteriores, nos anos de chumbo, nos anos da ditadura militar, outras linguagens cumpriram. Né? O teatro era um fator de aglutinação muito forte. E dentro do teatro, o teatro naquela época cumpria uma função que deixou de cumprir. O teatro foi a primeira linguagem que se levantou contra a opressão. A primeira. Um dos primeiros espetáculos que o Brasil viu depois do golpe chamava-se precisamente
Liberdade e Liberdade, do Milor Fernandes e do Flávio Rangel, que, junto com Opinião, marcaram o início da resistência cultural à ditadura. O cineclubismo, que vem mais tarde, ele sofre dessa espécie de câncer que a gente vive dentro da administração pública brasileira, que é a descontinuidade dos apoios. Às vezes, a gente anda sempre aos soluços, não é? Então, tem um período de investimento e depois parece que a sensibilidade se retrai e a gente fica a ver navios, a sociedade fica a ver navios, não é? Então, o que nós buscamos aqui, com esse gesto, é conferir durabilidade, perenidade, conferir o caráter de política de Estado para essas iniciativas e para se estabelecer um diálogo entre Estado e sociedade que seja reconhecido nos seus termos, na sua institucionalidade. Então, eu queria, gente, agradecer enormemente, em primeiro lugar, à Secretaria de Educação, né, essa colaboração intragovernamental, mas, sobretudo, reconhecer e agradecer o estímulo que nos vem da sociedade. Essa é a semente das coisas mais duradouras. Quem sente o problema é que resolve o problema. O Estado, como eu disse, a acessibilidade tem validade, né? O Betinho dizia, às vezes, tem validade no iogurte, né? Então, nós temos que agradecer à sociedade que nos estimula a produzir uma institucionalidade nova. Então, para concluir, esse festival ele nos traz vários elementos simbólicos importantes, não apenas do ponto de vista de resgate da memória, quando nós podemos oferecer na tela do Cine Brasília a cópia restaurada do Deus e o Diabo na Terra do Sol, e amanhã vamos oferecer a cópia do Cabra Marcado para Morrer, que são duas obras absolutamente marcantes da historiografia, né, da cinematografia brasileira, daquilo que se produziu como elemento fundador de linguagem, digamos assim, né, com Glauber e com Eduardo Coutinho, para fazer com que a cidade reflita sobre a brutalidade do que ocorreu há 50 anos atrás e da nossa capacidade como sociedade brasileira de resistir à opressão, a capacidade de sonhar com um Brasil possível, um Brasil que se materializa a partir do trabalho, a partir do sonho, mas a partir do trabalho que se realiza e das institucionalidades que a gente constrói como esse instrumento que nós vamos assinar agora. Então, é isso que eu queria deixar dito aqui. Marcelo, muito obrigado, e muito obrigado aos cineclubistas que vieram aqui, vindos de Brasília e de outros lugares do país, para que a gente inclua na alma da política educacional aquilo que podemos produzir de melhor na nossa cultura audiovisual. Muito obrigado.